Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos fazer as atividades do PET 3 de Matemática do 8º ano do Ensino Fundamental, semana 1. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão. E é claro, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, hein? No mais, vamos à nossa atividade de hoje. Vem comigo. A questão de número 3 diz o seguinte, olha, observe a figura e responda. Letra A, está falando o seguinte, olha, quais dessas retas são concorrentes entre si, paralelas entre si, quais são perpendiculares entre si e quais são oblíquas entre si? Vamos começar aqui pelas concorrentes, pessoal. Então vou colocar assim, ó, retas concorrentes, ó. O que são retas concorrentes? Retas concorrentes são retas que têm um ponto em comum. Por exemplo, ó, essa reta aqui e essa são concorrentes, elas têm um ponto em comum. Ou ainda eu posso fazer assim, ó. Observe que ali eu nem mostrei o ponto em comum, mas se eu fizer o prolongamento da reta, ó, se eu fizer, elas vão se encontrar. Então, retas concorrentes são retas que têm um ponto em comum, ou seja, retas que se encontram. Então vamos lá, vamos começar pelas concorrentes. Vou começar aqui, ó, reta S, R, T, U e reta V e U. Então quais são as concorrentes? Vou começar aqui pela reta U, ó. A reta U, que é essa reta aqui, olha. Observa que ela tem um ponto em comum com a reta V, então vou colocar assim, ó, U e V. A reta U tem um ponto em comum com a reta R, então vou colocar aqui, ó, U e R. A reta U, ó, essa reta aqui, ó, a reta S, a gente não vê ponto em comum, mas se eu prolongar ela aqui, porque a reta é infinita, ela vai encontrar com a reta V, ok? Mas com a reta U, ela se encontra nesse ponto aqui, ó. Então, U e S, ok? Então, ó, U e V, U e R, U e S. Mais alguma encontra com a reta U? Ó, esse ponto aqui e esse ponto aqui, ó, que é da reta T. Então, U e T. Então, são 4 pares de retas concorrentes, ó. Tudo com a U, né? U e V, U e R, U e S, U e T. Ok? Agora vamos aqui para a reta V. A reta V, quem que encontra com ela? A reta U, eu já coloquei, ó, U e V, então não vou colocar de novo. Quem mais encontra com a reta V? A reta R. Então, ó, V e R. Quem mais encontra com a reta V? Essa reta aqui, olha. Se eu prolongar ela, ela vai encontrar com a reta V aqui em cima. Então, eu coloco também. São retas concorrentes, ok? Então, V e S. Mais alguém encontra com a reta V? Então, ó, já foi a R, já foi a S e já foi a U, que está aqui. Porque U e V e U é a mesma coisa. Agora eu vou pegar aqui a reta R. Quem são as retas que encontram com a reta R? Reta R. A T encontra com ela, a V encontra com ela e a U também, ó. Só que observa, pessoal, a reta R com U eu já coloquei, ó, U e R. A reta R com a V eu já coloquei. R e V. Então eu vou colocar só a reta R com a reta T. Então, reta R e a reta T. Beleza? Agora vamos pegar aqui, ó, a reta T. Ela encontra com quem? Ela encontra com a R, que eu já coloquei R e T. Ela encontra com a S, e aí eu vou colocar, né? Reta T e reta S. Reta T e reta S. E ela encontra aqui embaixo, olha, com a reta U. Mas eu já coloquei U e T, então não vou colocar de novo. Só que se eu prolongar ela aqui, ó, ela vai encontrar lá em cima com quem? Com a reta V. Então, T e V, que eu ainda não tinha colocado, né? Quando eu coloquei o V, olha, eu coloquei V e R e V e S. Eu não tinha colocado o V e o T, e agora eu coloquei T e V. Beleza? Mais alguma que encontra com a reta T? Então, ó, T e R já foi, T e S já foi, T e U já foi, T e V. Mais nenhuma.
Agora vamos aqui na reta S. Reta S encontra com quem? Encontra com a reta T, só que eu já coloquei, então não vou colocar. Encontra com quem? Com a reta U, só que eu já coloquei, então não vou colocar. E encontra aqui em cima com a reta V, que eu também já coloquei. Então eu não vou começar nenhuma com a S. Beleza? Então está aí todas as retas que são concorrentes. São retas que têm um ponto em comum. Aí ainda pediu as concorrentes e agora as paralelas. Então eu vou colocar, ó, aqui concorrentes. Agora eu quero as paralelas. O que são retas paralelas, pessoal? Retas paralelas, ó, são retas que não têm ponto em comum e nunca vão se encontrar, ok? Nunca se encontram. Isso são retas paralelas. Aqui eu tenho apenas duas retas paralelas, ó. Essas duas retas aqui, ó, a reta R e a reta S, elas são paralelas. Não tem mais nenhum aqui, ok? Então, R e S são duas retas paralelas. Eu vou até destacar aqui, né? Aqui as paralelas e aqui as concorrentes, tá bom? Aí você fala assim, professor, e a V e a T que não tem ponto em comum? Não tem aqui, né? Mas se eu continuar desenhando elas vão ter, tá bom? Então, paralelas nunca se encontram. Aí pediu ainda dentro da letra A, paralelas entre si perpendiculares. O que são retas? Vou destacar aqui, ó. Perpendiculares. O que são retas perpendiculares? Retas perpendiculares são retas que formam um ângulo de 90 graus. Qual que é o símbolo do 90 graus? O símbolo do 90 graus é esse quadradinho aqui, ó. Então é a reta U com a reta V. Elas são retas perpendiculares. U e V. Aí você vai falar assim, professor, mas o senhor colocou aqui como retas concorrentes. Sim, são retas concorrentes porque tem um ponto em comum. Só que elas, além delas terem um ponto em comum, elas formam entre si um ângulo de 90 graus. Então é um caso especial da reta concorrente. Então nós chamamos de retas perpendiculares. Retas perpendiculares são retas concorrentes que formam um ângulo de 90 graus. Então é um caso especial das concorrentes, tá bom? Então é só a U e V. Observe que não tem mais nenhum quadradinho aqui indicando 90 graus, né? E aí pediu também as retas oblíquas. Vou colocar aqui, ó, oblíquas. O que são retas oblíquas? Pessoal, retas oblíquas são retas concorrentes que não formam ângulo de 90 graus. Observa aqui que aqui é todas as concorrentes. Dentro dessas concorrentes estão a perpendicular e estão as oblíquas. A perpendicular, U e V, e o resto é oblíqua, porque retas oblíquas são retas concorrentes, mas que não formam ângulos de 90 graus. Então o que eu vou fazer? Basta escrever todas as outras concorrentes que não são perpendiculares, porque essa daqui, ó, eu sei que é perpendicular. Então as oblíquas é o que sobrou. Então, ó, U e R, U e S, U e T, V e R, V e S, lá em cima, R e T, T e S, T e V. Pronto, são todas as retas que são concorrentes, mas são oblíquas, porque não formam ângulos de 90 graus. Beleza? Então terminamos a letra A aí, ó. Retas concorrentes, paralelas, perpendiculares e retas oblíquas. Vamos para a letra B. A letra B já quer saber a medida do ângulo, né? Deixa eu apagar aqui. Do ângulo IHJ. IHJ. Ele falou o seguinte: o ângulo IHJ é chamado de ângulo reto. Qual que é a medida dele? Ângulo reto, pessoal, é ângulo de 90 graus. Ok? Então eu não preciso nem medir. Se falou que é reto, ó, aí ele aqui, ó, IHJ. Aí ele aqui, ó, o quadradinho. Mas como falou que é reto, eu não preciso nem medir. É 90 graus. Tranquilo? Letra C. Letra C diz o seguinte, ó. O ângulo BAH, o ângulo BAH é
suplementar do ângulo BAC. Vamos achar esses ângulos aqui, ó. BAH, ó. BAH. Então estou falando desse ângulo aqui, ó. Vou até destacar ele. Está falando que ele é suplementar do BAC. O que são ângulos suplementares? São ângulos cuja soma dá 180 graus. E eu quero te chamar a atenção aqui. Observa que isso aqui, ó, se eu sair daqui e ir direto para aqui, eu tenho meia volta. Meia volta é 180 graus. Aí está perguntando, quanto que é o ângulo BAH? Quanto que ele mede? Quanto que mede esse pedacinho? Bom, se ele é suplementar desse que vale 70, que número que eu somo com 70 que eu encontro 180? Na dúvida, é claro que vai dar 110, né? Você pode fazer assim, ó, é o 180 menos 70, que vai dar 110 graus. Pronto. Então o BAH mede 110 graus. Letra D. Diz o seguinte, ó, os ângulos BAH e CAD são opostos pelo vértice. Vamos achar esses ângulos aqui, ó. O ângulo BAH, ou seja, esse daqui, e o ângulo CAD são opostos pelo vértice, ou seja, está falando desse pedacinho aqui agora, ó. São opostos pelo vértice. Qual é a medida do ângulo CAD? Quanto que mede o CAD? Pessoal, dá uma olhadinha. O que são ângulos opostos pelo vértice? Dá uma olhadinha aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. Aqui é o vértice. Esse ângulo é o oposto desse. E toda vez que é oposto pelo vértice, eles têm a mesma medida. Tá bom? Então, se esse ângulo aqui é o oposto pelo vértice com esse de cima, o de cima a gente acabou de calcular, né? Que é o BAH. Ó, BAH vale 110. Então, embaixo vale quanto? Vale 110. Porque ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Tá bom? Letra E. Diz o seguinte, olha. Qual é a medida do ângulo DAH? Então, qual que é a medida do ângulo DAH? Vamos identificar esse ângulo aqui, ó. Qual que é o DAH? Ó, DAH vai ser esse pedaço aqui. Eu vou até colorir de azul, ó. Quanto que mede ele? Deu para matar a charada aí? Mede quanto? Isso mesmo, ele mede 70 graus. Por que ele é 70 graus? Porque esse ângulo é o oposto pelo vértice desse. Se esse ângulo é o oposto pelo vértice desse, ele vale 70 graus. Eu vou até colocar aqui já as medidas que nós estamos indicando, hein? Então aqui é 70. A gente viu que esse pedacinho aqui em cima, ó. Esse pedacinho é 110. Aqui é o A. Esse pedacinho aqui é 110, porque são opostos pelo vértice, opostos pelo vértice. Ok? Letra F. Diz o seguinte, a letra F, ó. Ângulos correspondentes determinados por uma transversal a duas paralelas são congruentes. Qual é a medida do ângulo ADE? E eu vou te explicar. Ele falou assim, ó, ângulos correspondentes determinado por uma transversal e duas paralelas. É isso aqui, ó. Vou até fazer aqui, ó. Eu tenho duas retas paralelas e vou colocar uma transversal. Pronto. O que são ângulos correspondentes? Ó, esse ângulo aqui é correspondente desse. Observa que a inclinação é a mesma. Então, se eles são correspondentes, eles são congruentes. Congruentes na geometria quer dizer que eles são iguais. Eles têm a mesma medida. Aí ele quer saber o seguinte. Qual que é a medida do ângulo ADE? Vamos identificar ele aqui no nosso desenho, ó. Aqui é o A. DE. Eu quero saber esse ângulo. Pessoal, essas duas retas aqui são as paralelas, né, ó? RS. Se essas duas são paralelas, essa aqui é a transversal, ó. Essa é a transversal. Aqui em cima é os 70 graus, ó. Aqui em cima, ó, é os 70 graus. Então aqui embaixo, esse pedacinho aqui também vale o quê? Vale 70, porque são ângulos correspondentes, tá bom? Então o ADE também vale 70 graus. Vou até escrever nele aqui, ó. 70 graus. Letra G. Qual é a medida do ângulo FDG? Então letra G, o ângulo FDG.
G. Vamos identificar ele aqui no nosso desenho. F, D, G. Ou seja, vou colorir aqui de preto, ó. Esse ângulo aqui, quanto que vale ele, pessoal? Já matou a charada? Esse ângulo é o que desse? Oposto pelo vértice. Então esse ângulo aqui vale quanto? 70. Então FDG, 70 graus. Letra H. Qual a medida do ângulo FDE? FDE. Vamos identificar aqui mais uma vez. FDE. Ó, tá falando desse ângulo aqui, ó. Quanto que ele vale? Eu tenho várias maneiras de calcular ele, hein? Uma, ele é suplementado 70. Se ele é suplementado 70, aqui é 110. Outra é olhar que esse ângulo é igual a esse. É o correspondente, ó. É como se eu fizesse aqui, ó. Esse ângulo é igual a esse. Eles são congruentes. Se aqui é 110, aqui também é 110, ó. É o que eu estou fazendo aqui, ó. Esse ângulo é igual a esse. Então aqui é 110 graus. FDE. 110 graus. Letra I. Ângulos colaterais determinados por uma transversal a duas paralelas se encontram do mesmo lado da transversal e são suplementares. Os ângulos CAD e ADE são colaterais internos. Quanto é a soma de suas medidas? Então, ó, CAD mais ADE, já falou, quer saber a soma dessas medidas. Pessoal, falou que ângulos colaterais, a soma é 180 graus. Se esses dois são colaterais, a soma deles é 180 graus. Ok? O que são ângulos colaterais? Dá uma olhadinha aqui, ó. Vou até rabiscar aqui mais um pouquinho, ó. Fiz. Ângulos colaterais são ângulos que estão do mesmo lado. Então aqui, ó, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, eles estão do mesmo lado da transversal. Eles são chamados de colaterais. E colaterais internos. Por que interno? Porque está dentro das paralelas, está entre as paralelas. Esse ângulo aqui, ó, vou colorir. E esse ângulo aqui também são colaterais, porque estão do mesmo lado. Só que são colaterais externos. Por que externo? Porque está do lado de fora das paralelas. E toda vez que eu somo colateral interno ou colateral externo, a soma deles dá sempre 180 graus. Tá bom? Então, não preciso nem somar, medir. Falou que é colateral, a soma deles, 180 graus. Letra J. Os ângulos BAH e GDF são colaterais internos. Quanto é a soma, externos, quanto é a soma de suas medidas? Então, o BAH mais o GDF quer saber a soma de suas medidas. Pessoal, acabou de falar que são colaterais externos. Soma de ângulos colaterais externos é 180 graus. Se você quiser verificar no desenho, você pode, ó. Qual que é o BAH? Então vamos achar aqui, ó. O BAH é o BAH, ou seja, é esse aqui, 110. Qual que é o GDF? O GDF é esse daqui, ó. Dá uma olhadinha. Esse ângulo e esse ângulo são os dois colaterais externos. É como se fosse esse daqui, ó, e esse daqui. A soma desses dois é 180 graus. Não precisa nem medir. Falou que é colateral interno, a soma 180. Colateral externo, a soma 180. Tá bom? Letra K. Vou fazer aqui do lado aqui, ó. Dá uma olhadinha para a gente finalizar aqui a questão de número 3. A letra K diz o seguinte, ó. Os segmentos DF e DA não são congruentes, mas são consecutivos e colineares. Por quê? Então, ó, o DF, vou colocar segmento DF e o segmento DA. Vamos identificar eles aqui, ó. Tá aqui, ó. DF, esse pedaço aqui, ó.
e o DA, esse outro pedaço aqui. Falou que eles não são congruentes. Congruentes, que é o quê? É o que a palavra congruente na geometria significa iguais. E realmente eles não são iguais, ó. Aqui é um pedaço, aqui é um outro pedaço maior. Então não são iguais. Beleza? Só que está falando o seguinte, mas são consecutivos e colineares. Vou até desenhar eles aqui, ó. Aqui, ó, o F, aqui o D e aqui o A. Por que eles são consecutivos? Eles são consecutivos porque assim que termina um, o outro começa. Ou seja, o extremo de um, observa que aqui, ó, o D é extremo do F. E o D é extremo desse. É como se eu fizesse assim, ó. Vou até separar para vocês verem, ó. Dá uma olhadinha. Aqui é o F, aqui é o D, aqui é o D, aqui é o A. Observe que esse extremo e esse são os mesmos. O extremo de um é o início de outro. Isso são segmentos consecutivos. Aí está falando assim, ó, e também são colineares. Por que são colineares? Porque eles estão sobre uma mesma reta. Sabe por quê, pessoal? Segmentos consecutivos não precisam ser colineares. Vou te dar um exemplo, ó. Esse segmento, ó, aqui e aqui. Vou colocar A, B e C. O AB e o BC são consecutivos, porque termina um e começa o outro. Mas não são colineares, porque não está na mesma reta. Aqui não, ó. São consecutivos e são colineares. Aí ele está falando por quê? Resposta. Porque o extremo de um é o início do outro e os dois estão sobre uma mesma reta suporte. Tá bom? Vou deixar até a resposta aqui do lado em destaque. O extremo de um é o início do outro e os dois estão sobre uma mesma reta suporte. Tranquilo? Vamos fazer a questão de número 4. Vamos lá. Questão número 4 diz o seguinte, olha. Nas figuras, a reta R é paralela à reta S. Então essas duas barrinhas aqui quer dizer que as duas retas são paralelas. Encontre a medida de cada ângulo e classifique-os como agudo ou obtuso. Então vamos lá, eu quero encontrar a medida desse ângulo que mede x e esse que mede o dobro do x. Pessoal, observa que aqui, ó, a reta R e S é essa, né? Elas são paralelas. E aqui eu tenho uma transversal. Então nós podemos usar aqueles ângulos que são correspondentes, né? Olha, esse ângulo 2x aqui, ó, é correspondente a esse ângulo aqui, ó. Então aqui também é 2x, ó. Por que é 2x? Porque aqui é paralela e aqui é a transversal. Então esse ângulo é correspondente a esse. Ou ainda, esse ângulo aqui é correspondente a esse. E quando eu coloco aqui, fica melhor para a gente visualizar, ó. Se eu somar esses dois aqui, ó, aqui é meia volta. Meia volta dá quantos graus? Dá 180. Então se eu somar esses dois, então ó, x mais 2x tem que dar 180 graus. X mais 2x é 3x igual a 180 graus. Então x é igual a 180 dividido por 3. O 3 passa dividindo, né? Então o x é igual a 60 graus. Então esse ângulo aqui em cima é um ângulo de 60 graus. E aqui 2 vezes 60, né? Porque o x é 60, vai dar 120 graus. Aí pediu para classificar como agudo ou obtuso. O que é um ângulo agudo? É um ângulo entre 0 e 90. Então esse ângulo aqui é agudo. E o obtuso é entre 90 e 180. É o 120 aqui. Então esse é o obtuso. Ok? Vamos lá aqui, na segunda figura. Eu quero a medida desse ângulo x. Pessoal, ó, tá aqui a reta R e a reta S, que são as duas paralelas. E aqui eu tenho uma reta U e uma reta V, que são transversais. Eu vou aqui prolongar essa reta U, só para vocês perceberem um negócio, ó. Só estou prolongando ela. Se eu prolongo ela, pessoal, dá uma olhadinha, ó. Esse ângulo aqui é o correspondente do x, né, ó. Aqui embaixo, são os ângulos correspondentes, gerados pelas duas paralelas e a transversal. Então aqui é x. Se aqui é x, aqui dentro aqui também vale quanto? Aqui vale x. Por quê? Porque esse ângulo e esse são opostos pelo vértice. Por que eu estou fazendo isso tudo? Porque aqui, ó, eu tenho um pequeno triângulo. Vou até destacar ele, ó. Tem esse pequeno triângulo. Em que aqui eu sei que vale x. Ok?
E aqui, olha, vale quanto esse pedaço aqui? Se aqui é a mesma reta, meia volta dá 180 graus, né? Então se aqui é 90, aqui é 90 também, ó. Ok? E quanto que vale esse pedacinho aqui? Esse pedacinho aqui é o suplemento desse 130, porque se eu saio daqui e chego aqui dá 180. Então esse pedacinho aqui, ele vale o quê? 50, porque somado com 130 dá 180. Ele vale 50 graus, tá bom? Então se eu já sei que aqui é 50, sei que aqui é 90, a soma dos ângulos de um triângulo é igual a 180 graus. Se eu somar esses três ângulos, x mais 90 mais 50 tem que ser igual a 180 graus. Então, x mais 90 mais 50 dá 140, é igual a 180. Passo 140 para o outro lado. X é igual a 180 graus menos 140 graus. X é igual a 40 graus. Pronto, achamos a medida do x, né? 140. Aí pediu para classificar. Esse ângulo de 140 é um ângulo de 40, né? É um ângulo agudo, ok? Esse ângulo de 30 que estava indicado aqui é um ângulo obtuso. E na nossa última figura aqui, vamos encontrar ali quanto que vale o x, o y e o 2x. Vou começar pelo 2x. Por que pelo 2x, professor? Porque aqui, ó, esses dois ângulos aqui são o quê? Isso mesmo, opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelos vértices são iguais. Então eu posso falar que 2x é igual a 120. O x, 2 está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar 120 dividido por 2. O x é igual a 60 graus. Pronto. Então eu já sei que esse x aqui é 60 graus e sei que essa medida aqui é 120, porque ela é o oposto pelo vértice. Agora só falta achar o y. Aí como é que eu vou achar esse y? Eu tenho várias maneiras de fazer isso. Eu posso aqui fazer o suplementar, ó. Aqui é um ângulo raso, né? É um ângulo de 180 graus. Então x mais y é igual a 180 e o x eu já sei que é 60. Então 60 mais y é igual a 180. Então o y é 180 menos 60. O y é 120. Ou eu poderia ter percebido aqui também, pessoal, que esse ângulo aqui, ó, o y, é o correspondente desse. Se esse vale 120, esse também vale. Aí eu não precisaria nem fazer cálculo, né? Por isso que é muito importante a gente perceber essa relação de ângulos correspondentes, tá bom? Agora nós vamos classificar. Esse ângulo de 60 graus é um ângulo agudo. O ângulo de 120 é um ângulo obtuso. Tranquilo? E assim a gente finaliza a questão de número 4. Vamos fazer a questão de número 5 e última de hoje. Vamos lá. A questão número 5 diz o seguinte, olha. Se dois ângulos opostos pelo vértice, ó, dá uma olhadinha, opostos pelo vértice, têm medidas indicadas por 4x menos 10 graus e 6x menos 40 graus, determine, letra A, o valor de x. Pessoal, falou que esses ângulos são opostos pelos vértices. Quando eles são opostos pelo vértice, o que acontece? Eles são iguais. Então eu posso falar que esse ângulo é igual a esse. O 6x menos 40 é igual a 4x menos 10. Ok? Por que eu posso? Porque são opostos pelo vértice. Então eles são iguais, têm a mesma medida. Vamos resolver aquela equação ali e vamos descobrir então o valor do x. É uma equação de primeiro grau, então x de um lado e número do outro. Tudo que eu mudo de lado, ó, quem que separa aqui os lados? A igualdade. Tudo que muda de lado, inverte a operação, tá bom? Então vamos lá. Esse 4x aqui vai vir para o lado de cá. E esse menos 40 vai para o lado de lá. Então vai ficar aqui, ó. 6x menos 4x é igual a menos 10. E o menos 40 vai para o lado de lá, mais 40. Pronto. 6x menos 4x vai dar 2x.
Menos 10 mais 40 dá 30. X é igual 30, o 2 está multiplicando, passa dividindo. Dividido por 2. X é igual a 15 graus. Pronto. Encontramos a resposta da letra A, o valor de X. Na letra B, ele quer saber a medida desses dois ângulos. Quanto que mede esse ângulo e quanto que mede esse? Quanto que mede o 6x menos 40 e quanto que mede o 4x menos 10? Pessoal, nós já falamos que eles são iguais, né? Então, você precisa fazer o cálculo de um só. Se você achar 20 aqui, a resposta aqui é 20. Se você achar 50 aqui, a resposta é 50, que eles são iguais. E como é que eu vou encontrar o valor deles? Basta aqui no lugar do x, ó, colocar o valor que eu encontrei. E eu vou fazer aqui no de baixo, ó, 4 vezes o x é 15 menos 10. 4 vezes 15 dá 60 graus menos 10. 60 menos 10 é igual a 50 graus. Então, esse ângulo aqui é 50 graus e esse aqui também é 50 graus. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice, eles são iguais. Se você quiser verificar, é só colocar no lugar do x o 15. 6 vezes 15 menos 40. E 6 vezes 15 vai dar 90. Menos 40 dá 50. Beleza? Na letra C, e última de hoje, diz o seguinte a letra C. A medida do ângulo complementar do ângulo de medida x. Eu já sei que o ângulo de medida x é igual a 15. Eu quero o complementar dele. O que é complementar? O que são ângulos complementares? São ângulos cuja soma dá 90 graus. Que ângulo que eu somo com 15 que dá 90? Na dúvida, é só você fazer 90 menos o 15. 10 menos 5 dá 5. Sobrou 8 menos 1, 7. Então, o complementar, ó, complementar de x é 75 graus. Porque 75 mais 15 dá 90. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir o nosso vídeo, hein? Qualquer dúvida, coloca nos comentários. No mais, um grande abraço. Deus te abençoe. Tchau!